Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter mais uma aula aqui dentro do nosso curso de materiais poliméricos. A gente vai ter uma aula de ligações secundárias. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, e você que também já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo. E caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal. Essas duas ações são de graça e me ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas que, assim como vocês, estão interessadas nesse assunto, tá bom? Vamos para a nossa aula de hoje. A gente já falou de ligações primárias, hoje a gente vai estudar outro tipo de ligação que é bem importante, que são as ligações secundárias, né? As ligações primárias, como a gente já tinha visto, são as ligações metálicas, iônicas, covalentes, e hoje a gente vai estudar as ligações secundárias, que são principalmente as ligações ali de Van der Waals e também a ponte de hidrogênio, é um tipo de ligação secundária. As forças moleculares secundárias são as forças fracas, quando comparado às primárias, que aparecem entre átomos ou um grupo deles presente em dois segmentos de cadeia poliméricas vizinhas. A gente já tinha falado na primeira aula que eu tenho aqui duas cadeias poliméricas, e aqui, entre essa cadeia polimérica e essa cadeia polimérica, eu vou ter aqui interações, né, secundárias, ou também, né, intermoleculares, que são intermoléculas, né, enquanto essas aqui são as intramoléculas. Essas também vão estar interagindo aqui entre essas daqui da segunda cadeia, também vão ser ligações intermoleculares. E essas ligações, elas são bem importantes quando a gente está falando de materiais poliméricos. Essas forças, elas costumam aqui aumentar se o grupo de átomos envolvidos nessas interações forma um dipolo permanente, ou seja, digamos que eu tenho aqui é só um exemplo, né? Eu não vou ter a água como ligação dos polímeros, mas aqui a gente tem que a água, ela tem um dipolo, ele vai ter um dipolo permanente aqui, digamos que essa região seja mais negativa e essa região aqui seja mais positiva. E adjacente aqui eu vou ter uma outra molécula de água igual, né, com uma região negativa e outra região positiva. A gente sabe que com negativo com positivo, ele vai formar uma atração, certo? Então, se eu tenho uma região que preferencialmente está mais negativa, ela vai tender a formar um dipolo, que ela vai tender a ter interações secundárias com as das outras cadeias. E isso é importante ali para diversas propriedades do polímero. Então, essas forças aumentam se o grupo de átomos envolvidos nessa interação forma um dipolo permanente, um desequilíbrio permanente das cargas, conhecido como grupos polares. Então, quanto mais polar for o meu grupo ali dentro da minha cadeia polimérica, ou se eu tiver algum átomo, né, por exemplo, cloro. Cloro é um átomo bem negativo, ele vai tender a atrair a polaridade ali para ele, e ele vai interagir ali com as outras cadeias que eu tenho adjacente. Então, ele vai tender a aumentar a interação secundária nesse sentido. E, diferente aqui das ligações primárias, as ligações secundárias elas têm um comprimento de ligação médio. Ele tem aproximadamente ali 3 angstroms de comprimento de ligação, e ele tem uma energia média, se eu botar aqui uma energia média, né, gente, vai variar, obviamente, de cada uma para outra, de 5 cal por mol. Lembra ali que a ligação CC, ela tinha aproximadamente quanto? 90, né, cal por mol. Então, a gente está vendo aqui que a ordem de grandeza está ali menos de 10%, por exemplo, de uma ligação primária. Então, eu tenho ali uma distância maior entre uma ligação e outra, né? E uma energia de ligação entre elas menor. Mas você vai pensar, pô, mas ela não é importante por conta disso? De forma nenhuma. A gente vai ver que essas ligações, elas são bem importantes, elas vão influenciar muito no polímero. Por quê? Porque apesar de elas serem ligações fracas, elas vão ser ligações adicionais que eu posso ter entre as cadeias poliméricas e eu posso ter, né, muitas ligações secundárias entre as cadeias poliméricas. Isso aí, quando a gente vai pegando o todo, a contribuição total dessas ligações, a gente acaba tendo uma resultante interessante. Vamos começar aqui a falar das forças de Van der Waals, né, das minhas ligações secundárias, começando pela forças de London, né? Quais são os tipos de forças de ligações secundárias, quais são os tipos de forças de Van der Waals que a gente tem? As forças de London são as forças que a gente chama de dipolo-dipolo. Por quê? Quando eu tenho aqui a ligação secundária e ela ocorre entre grupos de átomos que não apresentam desequilíbrio permanente, por exemplo, se eu tenho aqui o C, né, eles são polares, né? Eu tenho ele vai ser apolar, por quê? Porque a eletronegatividade deles são parecidas. Ou seja, eu vou ter aqui uma nuvem eletrônica bem equilibrada com o meu átomo. Só que, por movimentações aleatórias, eu posso acabar tendo aqui, formando um dipolo momentaneamente.
E esse dipolo momentâneo que eu formo dentro dessa estrutura de equilíbrio, ele pode induzir aqui também um dipolo em outro átomo que ele é polar. O exemplo que a gente tem desse tipo de estrutura é exatamente ali do polietileno, né? O polietileno, ele é uma estrutura aqui que ela é bem simétrica, né? Carbono e hidrogênio e de uma maneira bem simétrica. Então, a tendência ali é que não forme regiões muito polares, não vou formar ali, eu não formo ali um dipolo permanente, eu vou estar só formando ali uns dipolos eventualmente. A energia de ligação aqui é a mais baixa da força de London, entre 2 e 3 kcal por mol, e ele tem um comprimento médio de ligação ali de 3 angstrom. Então, gente, essa aqui é o tipo de ligação que ele apresenta menor energia. Como eu disse, o polietileno ele é um exemplo desse. E o que resulta, de maneira geral, o polietileno, que aqui, no final das contas, ele só consegue interagir um com o outro por forças de London, né? Aqui eu tenho as forças de London. Algumas propriedades dele, térmica principalmente, eles vão ser diferentes de outros polímeros. Por exemplo, a TG, né? TG é temperatura de transição vítrea, não precisa entender exatamente agora o que ela é, mas ela é um parâmetro para polímeros muito importante sobre mobilidade e sobre como ele vai se comportar de maneira mais plástica ou não. A primeiro momento, isso aqui é o mais importante você saber. A TG, ali do polietileno, que ele depende exclusivamente dessa força, ela fica ali em menos 90 graus Celsius. Enquanto a temperatura de fusão, que é a TM, a temperatura de melt, ela está ali em 135 graus Celsius. Então, o meu polietileno, ele está aqui numa temperatura entre a TG e a TM, obviamente ele não fundiu ainda, mas ele está ali acima da TG, o que dá uma certa flexibilidade nele. E por conta desse tipo de ligação, o polietileno ele é um que representa uma das menores TGs que a gente vai encontrar entre os polímeros. Por quê? Porque as interações entre as cadeias são muito fracas. É interessante a gente já ter essa noção que a interação entre as cadeias vai dizer muito sobre as propriedades dos polímeros quando a gente estiver falando das propriedades especificamente, né? Tem mais um textinho aqui, vamos lá, só para não deixar passar batido. Essas forças aqui, elas estão presentes entre átomos de molécula alifáticas apolares, obviamente, né? O que é alifática apolar? Ali eu não estou formando os benzenos, né? Ele é alifático, ele tem cadeias lineares, é apolares porque ele não forma polos eletrônicos. Tipicamente, isso aqui, poliolefinas, permitindo aqui que o polietileno, polímero alifático apolar, esteja a temperatura ambiente no estado sólido, podendo assim ser utilizado para produzir toda uma gama de consumíveis disponíveis no mercado. Beleza? Essa aqui é a primeira força secundária que a gente ia ver hoje. Vamos ver agora as forças de Kästle, né? As forças que a gente chama aqui de polar-polar. Quando eu tenho aqui um polímero que ele contém grupos polares distribuídos ao longo da cadeia polimérica, esses grupos com sinais opostos se aproximam porque surge uma força de atração entre eles. A interação do tipo dipolo permanente. O que eu estou falando aqui? Né? Criando uma ligação secundária. Eu já vou dar um exemplo para vocês, vamos só terminar a parte texto, que é das características dessa ligação. As energias de ligação aqui também são baixas, comparadas às forças primárias, mas elas são maiores que as de dispersão entre 3 e 9 kcal por mol. Comparado ali com as forças de London que a gente tinha visto antes, as que são de polo permanente, elas têm aqui, né, o dobro de energia, basicamente, então eu tenho uma energia de ligação bem maior, considerada ali com as anteriores. E o comprimento médio de ligação é de 3 a 5 Anderson. E o que é interessante aqui? Quando a gente tem alguns grupos polares, como por exemplo ali o grupo nitrílico, que é isso que a gente está vendo aqui, o CAAN, que é o grupo nitrílico, que é muito presente ali do polímero PAN. Quem é o PAN? O PAN é o poliacrilonitrila. Então, que é exatamente esse exemplo aqui do meu modelo. Como eu tenho aqui o carbono e o nitrogênio e uma ligação tripla, eu vou ter aqui um polo permanente, eu vou ter um dipolo permanente aqui no nitrogênio, obviamente, eu vou ter um dipolo positivo aqui no carbono, né? Eu vou ter um polo positivo no carbono. Como essa cadeia aqui está nesse sentido e essa cadeia aqui está nesse sentido, e ambos têm esse carbono e um tripla N no grupo lateral, o polo negativo do nitrogênio aqui, ele vai interagir com o polo positivo. Deixa eu apagar aqui. O polo negativo do nitrogênio, ele vai interagir com o polo positivo do carbono, enquanto o polo negativo do outro nitrogênio vai interagir com o polo positivo do carbono. Se eu tenho uma estrutura que é muito negativa com a outra positiva, eu vou ter uma interação aqui significativa entre eles. E por conta disso, eu tenho uma energia maior aqui nesse tipo de
força intermolecular, né, entre as duas cadeias. Como exemplo de comparativo em termos de propriedade, a gente tinha falado antes que a TG do polietileno ela era bem baixa, já que para o PAN, a TG dele, por exemplo, é de 85 graus Celsius, o outro era negativo, enquanto a temperatura de fusão aqui é de 320 graus Celsius. Isso aqui era para ser um C. Então, em temperatura ambiente, meu poliacrilonitrilo, ele está aqui, ó, a temperatura ambiente, ele está abaixo da TG. Isso vai influenciar na propriedade mecânica. A gente vai ver, normalmente, esses polímeros eles vão ser mais rígidos, eles vão ter um comportamento mais sólido ou linear e elástico, né? Mas isso é assunto para outra área. Eu só estou, né, dando um breve spoiler aqui para vocês de como as ligações ali secundárias elas vão interferir nas propriedades dos polímeros. A outra força que a gente tem aqui são as forças de Debye, né? A presença aqui de um grupo polar com seu dipolo permanente pode induzir um desequilíbrio de cargas em um grupo de átomos, especialmente próximo a ele, criando um dipolo induzido. Esse tipo de ligação aqui é quando eu tenho uma ligação que é muito polar, por exemplo, que é muito negativo, aqui é positivo. Mas esse aqui ele é apolar. Mas como eu tenho um polo aqui muito negativo, ele vai acabar induzindo essa carga positiva a ficar para cá e a carga negativa a ficar para lá. Então, essa carga que está muito negativa aqui vai atrair essa parte positiva e vai repelir essa parte negativa. Então, eu vou dizer o que a gente chama de quê? De um dipolo induzido. Ou seja, eu formei um dipolo sendo induzido por outro tipo de estrutura. Né? Entre o dipolo aqui permanente e o recém-induzido, eu vou ter aqui uma fraca atração secundária. Esse tipo de interação aqui ela não é muito importante para a gente, deixa eu só sublinhar aqui. Ela não é muito importante em polímeros, pois se eu tenho aqui um dipolo permanente, ele estará no mero, né, e, portanto, presente em grande quantidade ao longo de toda a cadeia polimérica, que leva aqui ao caso anterior de interação, que é do tipo de polo permanente e de polo permanente. Então, de forma geral, a gente está apresentando aqui, mas para polímeros, se a gente acabar tendo esse tipo de interação, a gente vai cair, né, no final das contas, nas interações ali de Kelvin. Por fim, o outro tipo de interação que a gente tem é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ela é uma interação aqui intermolecular muito intensa, que vai acontecer aqui entre um átomo de hidrogênio e um átomo de um elemento pequeno muito eletronegativo, sendo ele nitrogênio, oxigênio ou flúor, né? Normalmente a gente chama de ponte de hidrogênio, porque a gente costuma ter associado ali entre o hidrogênio e o oxigênio, por exemplo mais claro, mas, obviamente, essa ligação de hidrogênio ela pode acontecer também com o nitrogênio e com o flúor, né? Quando eu tenho ali um elemento muito eletronegativo. Por exemplo, aqui o HF, né? Eu tenho uma ponte de hidrogênio entre ele, aqui entre moléculas de água eu também vou ter aqui um polo positivo, um polo negativo, e eu vou ter a ponte também entre eles. Se vocês forem perceber, é tipo uma interação de Kelvin, só que ela é especificamente para esses tipos de átomos aqui, quando eu tenho um hidrogênio com um muito eletronegativo. Quando aqui as minhas ligações primárias, quando comparadas às ligações primárias, elas são também ligações de longa distância e de baixa energia, com valores médios ali de 3 angstroms e 5 kcal por mol. A gente está vendo que ali a interação está na média ali da parte que a gente tinha visto também para a parte de Kelvin. Então, a tabela aqui que a gente trouxe, a tabela 2.3, ela vai mostrar aqui alguns tipos mais comuns de pontes de hidrogênio, os respectivos comprimentos e as energias médias de ligação. Então, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, tem de 3 a 6. O oxigênio, hidrogênio, flúor, tem 7 kcal por mol. Né? O nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, 3 a 5. E aqui o comprimento das cadeias. Um exemplo que a gente tem de polímero que forma a ponte de hidrogênio são as poliamidas, ou os nylons, né, que vou botar aqui a imagem para vocês. A poliamida, que é o nylon, eles são caracterizados ali pela presença de um grupo de átomos formados por uma ligação amida, ou seja, eu tenho aqui o CO e o nitrogênio, o nitrogênio com o hidrogênio, ali em cada uma da unidade repetitiva ou do mero. Então, esse grupo aqui eu tenho presente e distribuído uniformemente entre eles a cadeia polimérica ali, as ligações que eu tenho aqui, um dupla O para cá, um nitrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Esse hidrogênio aqui, que ele está sobrando nessa parte da cadeia, ele vai interagir com o oxigênio, que é esse oxigênio aqui da outra cadeia. Então, aqui eu vou formar o quê? Uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio entre eles, entre o oxigênio da dupla O aqui, que era um polo negativo, com o hidrogênio aqui, que era um polo positivo, principalmente porque o nitrogênio com o hidrogênio aqui, ele acaba formando realmente um polo
tendendo aqui para o nitrogênio e deixando essa parte positiva, facilitando ali a interação entre eles. Então, basicamente, essa interação. E o que é isso interessante, principalmente aqui nos nylons, né? Porque a gente sabe que a gente vai ver aqui ao longo do curso que a gente tem aqui que a gente chama de nylon 6, nylon 11. E por que ele é chamado assim? Porque cada grupamento nylon aqui, né? Cada estrutura de nylon ou a poliamida, eu vou ter aqui um nitrogênio e um hidrogênio, e aqui eu vou ter um oxigênio. Quando eu estou chamando esse aqui de nylon 6, por exemplo, se esse aqui é o nylon 6, significa que eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos entre eles. Quando eu tenho um nylon 11, significa o quê? Que a distância entre esse grupo e esse grupo aqui, ele vai ser maior, vai ser 11 entre um e eles. Então, eu vou ter uma cadeia aqui maior entre cada um desses agrupamentos. E por conta disso, eu consigo controlar quais que vão ser essas interações. Se eu consigo controlar a distância aqui entre um e outro, eu consigo controlar também a quantidade de interações aqui intermoleculares entre as cadeias. E por conta disso, eu consigo meio que dar uma engenheirada ali em qual a propriedade que eu estou querendo para aquele nylon. Vamos aqui para a nossa parte final. Quando a gente está falando aqui de uma maneira bem resumida, então eu tenho aqui as forças intramoleculares covalentes, né, que foi da última aula, ligações primárias. Elas vão determinar aqui principalmente, por conta do arranjo dele, as unidades repetitivas de estrutura química e o tipo de cadeia polimérica, incluindo aqui o tipo de configuração, né? Então, ou seja, as ligações primárias, além de influenciar isso aqui, ela também vai influenciar a rigidez e a flexibilidade da cadeia polimérica e, por consequência, ali, do polímero, bem como a sua estabilidade térmica, química e fotoquímica. Já as forças intermoleculares, que são as forças entre as cadeias, eles vão determinar aqui decisivamente a maioria das propriedades físicas do polímero: temperatura de fusão, cristalina, solubilidade, grau de cristalinidade, difusão, permeabilidade, gases e vapores, deformação e fluxo envolvendo, entre outras propriedades. Então, quanto mais fortes são as minhas forças secundárias, maior a interação ali que vão ter entre as minhas cadeias, né? Se eu tenho aqui, ó, duas cadeias, vou ter as interações entre elas, e quanto mais fortes essas interações, mais difícil se torna qualquer evento que vai resultar ali na separação e o fluxo de uma cadeia sobre outra. Então, se eu tenho uma interação forte aqui entre eles, se eu quiser mover essa cadeia para cá e essa cadeia para cá, eu vou ter uma maior dificuldade. Então, por isso que as forças intermoleculares, elas vão estar correlacionando aqui, influenciando essas propriedades, enquanto aqui nas intramoleculares eu vou ter outros tipos de propriedades que estão mais correlacionadas ali à flexibilidade, né, e algumas estabilidades térmicas, químicas e tudo mais. Essa tabela aqui só resume um pouquinho para a gente, né, as forças intramoleculares, intermoleculares, a distância média, quais são os nomes, ó, Van der Waals, hidrogênios, e o que ele influencia? Influencia principalmente a estrutura química, estabilidade da molécula, e aqui as forças intermoleculares vão influenciar em as propriedades aqui físico-químicas, ATG, TM e solubilidade. A gente vai ver muito dessas propriedades ao longo do curso, então não se preocupe em não entender o que elas são nesse momento. É mais interessante aqui a gente saber que essas ligações elas estão influenciando nessas propriedades. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Isso aí me ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. E lembre também de dar uma olhada aqui no nosso programa de membros, porque é bem baratinho, você pode se tornar membro, ter acesso a conteúdo exclusivo, ter acesso das aulas antes que elas venham ao público, né? Porque primeiro eu lanço lá para os membros, e aí, à medida que vai chegando no calendário, eu vou lançando aqui as aulas do grande público. E, além disso, você apoia o canal, né? Você se torna aqui um incentivador, e eu fico muito grato aqui para quem apoia o canal, quem valoriza o meu trabalho. Eu vejo vocês na próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.